Fala galera, sejam bem-vindos ao canal da Aurélio Júnior. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Resultados da Copa do Brasil e do jogo do Atlético Mineiro e do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos começar pelo primeiro jogo da noite. Grêmio 2, Cuiabá 0. A vitória protocolar do Grêmio, que já tinha vencido o primeiro jogo fora de casa contra o Cuiabá, um time que chegou até muito longe por ser um time da segunda divisão, sem expressão na competição, mas faz um bom campeonato na Série B e fez uma boa Copa do Brasil, eliminou o Botafogo na última fase, anterior ao Grêmio, e fez um primeiro jogo bom contra o Grêmio. Teve alguns lances ali que a arbitragem pesou para o time de camisa, não que a arbitragem tem errado, mas o que eu quero dizer é que geralmente, se fosse o contrário, a arbitragem não faria, talvez não desse o pênalti ou tivesse voltado o gol do Grêmio porque a bola saiu ou não saiu, né? Teve aquela dúvida do lance do Cortez. Então, mas hoje, no jogo de hoje, o Grêmio simplesmente atropelou o Cuiabá. Fez 2-0 ainda no primeiro tempo e teve 2 gols anulados por impedimento, pressionou. O Grêmio poderia facilmente ter saído o primeiro tempo com a vitória por mais de 2 gols. E aí no segundo tempo foi só administrar. Ainda teve chances em contra-ataques com o PP, mas o Grêmio mereceu a vaga, principalmente pelo que fez no segundo jogo. E ao Cuiabá resta ali focar na Série B para tentar subir para a Série A e trazer o estado do Mato Grosso de volta à primeira divisão. Tá certo? No segundo jogo da noite, Palmeiras e Ceará na Arena Castelão, na verdade Ceará e Palmeiras, 2-2. O Palmeiras começou muito bem o jogo, fez 2-0, o Rafael Veiga voando, né? 8 gols nos últimos 9 jogos. Impressionante a evolução desse jogador na mão tanto do Cebola, né? O Andrei Lopes, o técnico interino, quanto agora com o Abel Ferreira. Vem jogando muito bem e como que a confiança, né, é importante para um jogador de futebol. O Rafael Veiga, que está no Palmeiras há 4 anos já. Um desses anos ele foi emprestado ao Atlético Paranaense, mas enfim. Mas mesmo assim, ele não vinha jogando bem, não sempre jogava 2, 3 partidas como titular e depois saía do time. De repente, engatou aí principalmente desde que o Andrei Cebola assumiu, engatou a titularidade no time, ganhou a confiança do treinador e simplesmente hoje é o destaque do Palmeiras, vem jogando muito bem. E aí depois o Palmeiras, com a vantagem, já tinha ganho de 3-0 no primeiro jogo, então com 5 no agregado, o Palmeiras segurou ainda mais com os inúmeros casos de Covid, né? O Palmeiras está com 9 jogadores infectados, mais jogadores convocados, lesionados, como Felipe Melo e Wesley. Então o Palmeiras segurou o resultado, porque sabia que já estava classificado, e aí deu brecha para o Ceará buscar um empate. Destaque para o gol, tanto o segundo do Rafael Veiga de letra, lindíssimo, quanto do Vina, o primeiro gol do Ceará, numa tabela maravilhosa do Ceará. O Vina deu um tapa colocado e aí o Vina é mais um exemplo de como a confiança, né, do jogador, para o jogador de futebol é importante. Ele que é um jogador que passou já por Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, e no Ceará se encontrou, né, jogando, porque lá no Ceará ele tem a confiança do treinador, da torcida. É um jogador que precisa, né, tá jogando para mostrar o seu valor, e tem sido o nome do Ceará nessa temporada, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Um belíssimo gol. E aí depois o Ceará empatou no gol de cabeça do Thiago, zagueiro. Mas classificação merecidíssima do Palmeiras. Acho que
tanto pelos dois jogos, porque a gente não pode falar de, mas empatou. Empatou porque já estava com 5 no agregado, relaxou, ainda mais, como eu disse, os problemas que o Palmeiras tem no elenco, com as lesões e Covid. Fez o certo, segurou, pensar agora no Campeonato Brasileiro, semana que vem também já tem Libertadores. Então o Palmeiras fez certo, os 2 gols ali não influenciaram em nada na classificação do Alviverde Paulista, tá certo? Depois tivemos os 2 jogos das 9h30 da noite, começar pelo América Mineiro Internacional, e o Internacional conseguiu reverter o resultado, conseguiu reverter não, mas igualar o resultado do América Mineiro, venceu fora de casa no último lance do jogo, né? Levando a decisão para os pênaltis, gol do Yuri Alberto, né? Um gol do abafa do Inter. E aí quando o Inter foi pros pênaltis, acabou perdendo, o Wendel isolou o último pênalti. O América Mineiro também está muito bem na Série B, brigando para subir para a Série A de volta. Conseguiu eliminar o Internacional e está na semifinal da Copa do Brasil, vai enfrentar o Palmeiras. Que coisa, né? E aí o Abel Braga vai para a entrevista e perguntado como que ele montou o time do Inter para a decisão de hoje, ele me dá a seguinte declaração: a escolha do time não foi tática nem estratégia. A gente escolheu os jogadores mais experientes para jogar um jogo decisivo. Cara, em que ano que o Abel Braga tá vivendo? Provavelmente os anos 90. Cara, hoje em dia não tem como o treinador só escalar pela experiência. Claro que a experiência conta, é óbvio que isso conta. Mas ele não pode dar uma declaração dizendo que escala os caras sem ter treinado. Foi isso que ele disse. Ele disse que ele não fez o trabalho dele como treinador, que ele simplesmente botou os caras pela experiência para disputar jogo grande. Ele conseguiu ter o resultado no jogo, né? E pênalti, o pessoal diz que é loteria, não é treinamento. Mas ele não pode dar uma declaração dessa. Infelizmente, o Abel deu essa declaração que só depõe contra ele, né? E o Inter agora tem só a Libertadores e o Brasileirão, e o Grêmio continua nas 3 competições, né? Então, se o Renato já falava as bravatas dele quando o Grêmio estava mal, imagine agora 8 jogos de vitórias, 8 vitórias seguidas, né? O maior rival eliminado na Copa do Brasil, e ele nas 3 competições. Aí, meu amigo, o Rio Grande do Sul vai ficar pequeno pro Renato Gaúcho. Já o Inter, com essa eliminação, pode tentar focar no Brasileiro, né? Eu acho que na Libertadores a situação do Inter é muito difícil. Vai pegar o Boca, né? Decide fora de casa. Então o primeiro jogo é no Beira-Rio, mas o segundo jogo é na Bombonera. O futebol apresentado pelo Inter desde a saída do Cudê é bem ruim. Então o torcedor colorado aí tem que rezar mesmo para focar no Brasileiro, porque ainda tem chance de ser campeão. Tá apenas 2 pontos do líder Atlético Mineiro, que perdeu hoje, a gente vai falar depois. Por último, da Copa do Brasil, São Paulo 3, Flamengo 0. Pois é, meu Flamengo me levando, né? Que já diria que ele... Flamengo tá fazendo a gente beber, mas eu nem bebo, mas o Flamengo tá fazendo a gente beber. Muito merecido a classificação do São Paulo, por hoje. Não pelo que fez no Maracanã, mas por hoje. Eu acho que o primeiro tempo o jogo foi equilibrado. O Flamengo foi melhor. O Flamengo não foi melhor. O Flamengo precisava buscar o resultado. E o São Paulo jogou no erro do Flamengo. Eu acho que os desfalques fizeram muita falta para o Flamengo. Eu acho que os jogadores estão sentindo falta de uma cobrança. É aquilo, infelizmente, o jogador brasileiro ele não está preparado, ou ele não se prepara para ser campeão várias vezes. É por isso que eles estão no Brasil. Os jogadores brasileiros que querem ser campeão todo ano, eles estão lá fora. Estão disputando o melhor campeonato, os melhores campeonatos do mundo.
No Brasil, o cara ganha um campeonato, ele se acha maior do que o clube, maior do que a camisa que veste, e aí acaba acontecendo essas coisas. Jogadores dá a impressão que estão cheios já. A gente é campeão de tudo, não pode sair, não pode ser barrado, enfim. Péssimo jogo do Flamengo, o segundo tempo tão horroroso. O Rogério agora vai ter tempo, pelo menos, para treinar. Eu acho que não dá para botar a culpa nele, né? Apesar dele ter feito ao meu ver, alguns erros na escalação. Eu acho que, por mais que ele não conhecesse o grupo, mas ele sabia o quão ruim estava a situação do Léo Pereira, do Gustavo Henrique, que até nem jogou hoje, mas o Léo Pereira não está jogando bem, né? Você insistir com esse tipo de jogador. O Arão não vem bem, né? E ele insistir com esses jogadores. Eu sei que hoje o Arão não tinha opção, porque o Thiago Maia se lesionou, vai ficar um bom tempo fora, mas é impressionante, né, como o time de 2019, que encantou o país, esteja nessa situação, mesmo com a maioria dos jogadores ainda lá. É lógico que a gente não pode contar, hoje aconteceu, o Flamengo jogou com vários desfalques, não jogou o Gabigol, não jogou o Isla, o Rodrigo Caio está um bom tempo parado, o Arrascaeta voltou sábado, tá só por conta, não tá ainda 100%, né? O Pedro não tá jogando, o Everton Ribeiro jogou ontem pela seleção e entrou hoje no segundo tempo, então não dá para cobrar dos caras. Já o São Paulo vive o seu melhor momento na mão do Fernando Diniz. Eu acho que aí uma coisa que a gente tem que colocar, que todo mundo critica o Daniel Alves, mas é importante salientar esses tipos de jogadores, como o Daniel Alves, campeão de tudo, que gostam de ganhar, que não sabem competir que não seja para ganhar, são importantíssimos nos elencos. Era o que acontecia com o Rafinha no Flamengo no passado, é o que o Daniel Alves faz hoje no São Paulo. O São Paulo joga bem? O São Paulo joga um bom futebol? Não. O Diniz já teve jogos melhores quando ele fazia mais o estilo de jogo dele. Hoje o São Paulo faz menos do jogo dele, do jogo que o Diniz gosta, mas é muito mais competitivo. E hoje você vê o resultado, né? O São Paulo vai para a semifinal. Eu acho que supera as eliminações que vinha tendo. Eliminou o então melhor elenco do país. Então isso dá moral para o São Paulo, que vai pegar o Grêmio, né? Que na Copa do Brasil o Grêmio é o maior campeão, então é um time copeiro, sabe disputar a competição. São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, então esse vai ser o maior desafio do São Paulo agora. Mas com essa classificação, eu acredito que o São Paulo tenha ganhado moral para enfrentar o Grêmio. Vão ser 2 jogos muito bons, né, em termos de competitividade. E aí, isso aí a gente tem que fazer uma ressalva aos jornalistas que às vezes criticam. Tem jogadores que nasceram para jogar jogo grande. Tem jogadores que eles não precisam jogar só bem, eles têm que saber jogar o jogo no campo. O Daniel Alves é esse cara. Não fez um partidaço, mas é um cara que pilha o time. É o cara que fez o Gerson não jogar os 2 jogos. Na verdade, os 3, nem no Brasileiro, também na outra goleada de São Paulo. E aí é o que está levando o São Paulo a brigar pelo título do Brasileirão e tá na semifinal da Copa do Brasil. Então, esse tipo de jogador é muito importante e faz falta em qualquer clube, tá certo? Então, na Copa do Brasil agora, as semifinais são São Paulo e Grêmio, né? E do outro lado, América Mineiro e Palmeiras. Então, para mim, não tem favorito entre São Paulo e Grêmio. Isso vai depender muito do primeiro jogo. Agora, América Mineiro e Palmeiras não tem nem o que discutir. O Palmeiras tem o segundo melhor elenco do país, vive o seu melhor momento no ano e vai pegar um time da segunda divisão que, com todo respeito ao América Mineiro,
não tem... vai ter que fazer dois jogos espetaculares se quiser vencer o Palmeiras. É impossível? Nada é impossível no futebol, né? Ainda mais com os problemas que o Palmeiras tem hoje de lesão. Mas se o futebol for regrado pelo que a gente vê dos elencos e pelo futebol apresentado no momento, o Palmeiras é o amplo favorito para essa semifinal. Tá certo? Já no Campeonato Brasileiro, tivemos Atlético Mineiro e Atlético Paranaense no Mineirão, 2-0 para o Atlético Paranaense, e o Galo, o Covid e seleção, né, acabou levando o Galo a perder um jogo que poderia fazer o Galo abrir mais vantagem na liderança, ele que tinha um jogo a menos do que os seus concorrentes, e o Galo acabou sendo derrotado pelo Furacão dentro do Mineirão. O Furacão teve menos posse de bola, deixou o Galo fazer o seu estilo de jogo, né? Mas foi muito mais incisivo do que o Atlético Mineiro. Todas as jogadas mais perigosas do jogo foram do Furacão. O Furacão venceu por 2-0, podia ter feito mais, perdeu muita chance. Eu acho que o Atlético Mineiro repetiu a atuação que teve contra o Palmeiras, que teve contra o Bahia, em que deu muito campo, e os times que jogaram no contra-ataque aproveitaram para matar o Galo, né? A ausência da comissão técnica inteira, tanto no treino quanto no jogo, devido ao Covid, e mais os jogadores lesionados, Covid, e também nas seleções, prejudicaram bastante o Galo, que já tinha sofrido na primeira data FIFA, né? Com as convocações. Foi o período em que o Galo caiu de produção no Brasileiro, e essa segunda data FIFA agora parecia que o Galo ia passar ileso com as duas vitórias que teve contra Flamengo e Corinthians, mas hoje perdeu um jogo em casa que não poderia perder, principalmente para quem está brigando pelo título. Já o Furacão já escapa da zona de rebaixamento e já pula para a 10ª colocação, apesar de, em termos de pontuação, ainda estar próximo da zona, né? Mas só de ter saído da zona e empurrado mais outros 6 clubes para baixo dele, faz com que o Furacão possa pensar na Libertadores com um pouco mais de calma, né? Mas sempre lembrando que ele não pode esquecer do Brasileirão, né? A Libertadores pode ser uma competição importante, mas o Atlético Paranaense tem que sempre pensar que o Campeonato Brasileiro é a principal competição para ele. O que vier da Libertadores é lucro, até porque o elenco do Atlético Paranaense não está entre os favoritos para ganhar a competição, nem no Brasileiro, que dirá na Libertadores. Tá certo? Então é isso, galera. Deixe seus comentários aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí o que você achou de cada jogo que você assistiu. E claro, antes desse vídeo terminar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Tamo junto, valeu, abraço!